Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula vamos estudar relações métricas no triângulo retângulo. Então, pelo nome, é importante que fique claro que essas relações métricas, elas são válidas quando o triângulo for do tipo retângulo, tá bom? Não adianta ficar colocando essas relações em outro triângulo que não vai dar certo. Ah, deu certo. Então é porque é um triângulo retângulo, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui um triângulo retângulo, ó. Desenhar aqui um triângulo retângulo. E aí, nesse triângulo retângulo, tem aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Traçar aqui a altura relativa à hipotenusa, formando aqui mais dois ângulos retos, né? Então, aqui são os vértices A, B, C, D. E aí, vamos colocar uns ângulos aqui nesse triângulo grandão ABC. Então, aqui eu vou colocar um ângulo beta e aqui eu vou colocar um ângulo gama, tá bom? Então, veja, se a gente adiciona esses três ângulos, né? O beta, o gama e o 90 graus, essa soma dos três necessariamente vai ser igual a 180, porque é a soma dos ângulos internos num triângulo, beleza? Então, veja que o triângulo ABD já tem 90 e beta. Para fechar 180, necessariamente esse é o gama. Agora, olhe para esse triângulo aqui, ó. Olhe para o triângulo ACD. Já tem 90 e gama, então quer dizer que com certeza esse aqui é o beta. E veja que o resultado ele fecha legal, porque lá em cima ficou beta mais gama, que é 90 graus. Beleza? Vamos colocar alguns valores aqui para esses segmentos. Então, por exemplo, de frente para B eu vou chamar de Bzinho, de frente para C eu vou chamar de Czinho, esses pedacinhos aqui Mzinho e Nzinho, e esse grandão daqui até a outra ponta eu vou chamar esse de Azinho, que é o que está de frente para o vértice A. Beleza? A altura, Hzinho. Muito bem. Existem relações, então, métricas que relacionam esses segmentos aí nesse triângulo retângulo grandão ABC, tá? Então, a primeira relação métrica importante aqui é o seguinte: o quadrado de qualquer cateto do triângulo grandão, ou seja, o B e o C, é sempre igual ao produto da projeção dele pela hipotenusa. Aldo, cadê a projeção aí? Então imagine que esse C aqui seja esse cateto, a projeção dele é esse pedacinho da hipotenusa que fica logo abaixo desse cateto C. A projeção dele é esse Mzinho, beleza? E a hipotenusa é esse lado que fica de frente para o ângulo de 90 graus no triângulo grandão. Quem fica de frente para 90 graus no grandão é a hipotenusa, ele está aqui, é esse Azinho, tá bom? Então vamos lá. Eu quero mostrar que essa relação aqui é uma relação válida para esse triângulo retângulo. E para que isso seja satisfeito, a gente utiliza a ideia de semelhança entre triângulos. Nós vamos comparar, por exemplo, esse triângulo pequenininho, o triângulo ABD, com um triângulo grandão, com um triângulo ABC. Por exemplo, se a gente fizer essa comparação aqui, vamos olhar, por exemplo, de frente para dois ângulos. Eu vou olhar, por exemplo, de frente para 90 e de frente para o gama. Vamos lá, olha para o triângulo ABD. O ABD é esse aqui, ó. Olha para esse triângulo aqui, tá? Pega nesse triângulo, pega aqui nesse triângulo o ângulo, o lado de frente para o ângulo de 90 graus. Quem é que está de frente para 90 graus? É esse aqui, é o Czinho. Quem é que está de frente para 90 graus no grandão? É o Azinho. Agora vamos olhar para esses mesmos dois triângulos, só que a gente vai olhar agora para o ângulo gama. Quem é que está de frente para o gama no pequenininho? Ó, de frente para o gama no pequenininho é o Mzinho. Quem é que está de frente para o gama no grandão? É esse aqui, beleza? Faça produto cruzado, você vai obter que c quadrado é igual a m vezes a. Pronto. O quadrado de um cateto do triângulo grandão está sendo igual ao produto da projeção dele, m, pela hipotenusa A. Então, quadrado de um cateto, projeção vezes hipotenusa. Analogamente, a gente poderia também ter feito isso do outro lado. Do outro lado, observe que tem um cateto ali que é o Bzinho, a projeção dele é esse Nzinho,
e a hipotenusa continua sendo um azinho. Então, de forma análoga, eu também poderia ter feito isso do outro lado, tá? Então, analogamente, nós temos aqui o seguinte: esse quadrado do bezinho, né, é igual ao produto da projeção dele pela hipotenusa. Então, essas duas relações métricas a gente consegue aqui por meio dessa semelhança, tá bom? Aí olha só, juntando essas duas aí, nós temos uma relação métrica aqui importantíssima, fundamental para o triângulo retângulo, tá? Juntando essas duas, a gente consegue mostrar o famoso teorema de Pitágoras. Consegue mostrar aqui o famoso teorema de Pitágoras, beleza? Então, olha só, o que que acontece? Eu sei que bzinho quadrado é n vezes a. E eu sei que esse czinho quadrado é m vezes a. Então vamos fazer o seguinte, vamos adicionar essas duas aqui, ó, dos dois lados. Olha o que que a gente vai obter do lado esquerdo. B quadrado, C quadrado, olha do lado direito, NA mais MA. Tudo bem? Esse A, observe que ele é um fator comum. Como ele é um fator comum, a gente pode colocar ele em evidência. Colocando esse A, que é fator comum, em evidência, vai ficar b quadrado mais c quadrado igual n mais m. Ó, quem é o n mais o m? É esse segmento todinho aqui, que é justamente o a. Então vai ficar a vezes a ao quadrado. Então esse aqui é o famoso teorema de Pitágoras. Não tem só essa maneira de demonstrar, tudo bem? Tem diversas outras maneiras aí para se chegar a esse mesmo resultado, tá bom? Essa é uma relação fundamental aqui. Então, o quadrado de um cateto com o quadrado do outro cateto é sempre igual ao quadrado da hipotenusa. Beleza? Num triângulo retângulo, isso sempre ocorre. Tudo bem? Vamos aqui para uma outra relação métrica importante. Olha só, toda vez que você pegar nesse triângulo grandão a altura dele e elevar ao quadrado, essa altura dele ao quadrado sempre vai ser igual ao produto das projeções. Projeção um, projeção 2. A altura ao quadrado sempre vai ser igual ao produto das projeções aqui, tá bom? Então, por que que isso daqui é válido? Vamos lá. Eu vou fazer uma comparação entre os dois triângulos retângulos menores, ó, entre o ABD e o ACD. Então, vamos fazer a comparação entre esses dois triângulos, fazendo a semelhança. Olha só, o resultado vai aparecer, beleza? Então, vamos lá. Olhando aqui de frente para os ângulos, por exemplo, beta e gama. Vamos olhar de frente para o beta e para o gama. De frente para o beta no ABD, pegou lá, ó. De frente para o beta no ABD é quem? É o Hzinho. De frente para o beta no outro triângulo é quem? Ó, é o Nzinho. Agora vamos analisar aqui de frente para o gama. De frente para o gama aqui, ó, nesse triângulo ABD é o Mzinho. E de frente para o gama, nesse outro triângulo, está aqui, ó, é o Hzinho. Faço o produto cruzado, Hzinho vezes Hzinho ao quadrado é o produto de M com N. Ou seja, é o produto aqui das projeções. Tranquilo? E aí, para a gente encerrar esse slide, eu vou colocar a última relação métrica aqui e no slide seguinte a gente detalha ali com números, colocando exemplos de todos eles, tá bom? Então, a última relação métrica aqui é o seguinte: ela fala que em todo triângulo retângulo, se você multiplicar a hipotenusa pela altura, vai ser sempre igual ao produto dos catetos. A hipotenusa vezes a altura dá sempre o produto dos catetos. Então vamos lá. Por que que isso daqui é válido? Dá também para a gente demonstrar por semelhança de triângulos, mas para dar uma variada aqui e olhar para uma outra ótica, vamos fazer aqui por áreas, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui por área. Vamos relembrar aqui.
Tem uma aula apenas sobre áreas, tudo bem? Então, se não lembrar desse tópico aqui, não tem problema, você vai conseguir ter acesso a essa aula aí, tá? A área de um triângulo a gente pode calcular como produto da base pela altura, e isso dividido por 2. A gente pode fazer base vezes altura sobre 2, de boa, né? Então vamos lá. A área base, eu posso considerar então essa base sendo A e a altura sendo H. Então eu posso fazer A vezes H dividido por 2. Mas também eu posso utilizar como base um cateto. Veja que os catetos, eles sempre formam um ângulo reto ali na pontinha, né? Então, se um cateto ele acaba sendo base, o outro cateto forma 90 com ele, o outro cateto é a altura. Então, eu também posso utilizar aqui a relação cateto vezes cateto sobre 2. Seria um base vezes altura sobre 2. Olha aí, ó. Chegou, né? A vezes H é B vezes C. Então, quer dizer que a hipotenusa multiplicada pela altura é o produto dos catetos, né? Sendo a altura esse Hzinho que aparece aqui, tá? Então, nesse slide, nós temos todas as relações métricas aqui no triângulo retângulo. Convém destacar, pessoal, essa daqui, que é o que mais aparece em provas, que é o Teorema de Pitágoras. Então, essa é a relação métrica aqui disparadamente mais importante. Tudo bem? Então, vamos passar aqui para o slide seguinte, no qual a gente vai colocar exemplos. Então, vamos lá. Eu quero aqui determinar o valor de x em cada uma das situações. Na letra A, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, está aqui em cima o ângulo de 90 graus. Eu quero o valor desse cateto, sendo que esse pedacinho aqui de baixo está valendo 4 e esse pedaço aqui está valendo 5. Qual daquelas relações você aplicaria nessa situação para determinar o valor de x? Você escolheu aquela que fala que o quadrado do cateto é o produto da projeção pela hipotenusa. Você foi bem feliz aí na sua escolha, tudo bem? Porque, de fato, essa daqui permite de maneira correta encontrar o valor de x ali. Então, vai ficar x ao quadrado é igual ao produto da projeção, que é 4, vezes a hipotenusa. Atenção que a hipotenusa é esse lado aqui todinho, hein? Então, a hipotenusa não é o 5 não, hein? A hipotenusa é a soma de 4 mais 5, isso dá 9. Então, esse x vai acabar sendo igual à raiz quadrada de 4 vezes 9, que é 36. Esse x vale 6. Tudo bem? Então, está aqui a primeira aplicação da relação métrica vista anteriormente. Mais um caso aqui, ó, letra B. Agora aqui eu tenho o seguinte, eu vou ter aqui um triângulo retângulo, eu vou ter um triângulo retângulo, em que um cateto está valendo aqui 1,5 e outro cateto 2, e eu quero esse x. Se você pensou em aplicar o teorema de Pitágoras, você foi muito feliz na escolha. De fato, pelo teorema de Pitágoras, isso daqui vai sair quadrado de um cateto mais o quadrado do outro cateto é o quadrado da hipotenusa. Então, essa relação métrica aqui, importante, certamente vai trazer o resultado desejado na questão, tá? Então, quer dizer que eu vou ter aqui 2 ao quadrado com 1,5 ao quadrado sendo igual a x ao quadrado. Então, 4 mais 2,25 é igual a x ao quadrado. Então, esse x vai ser a raiz quadrada de 6,25. Então, esse x, no fundo, ele vai ser a raiz de 625 dividido por 100. A raiz de 625 é 25 e a raiz de 100 é 10. Então, esse x ele vai acabar sendo igual a 2,5. Tá? Aqui eu peço uma atenção especial para a seguinte situação. Em várias questões, eles colocam, principalmente quando tem um decimal aparecendo ali no cateto, ele quer a hipotenusa, né? Pela aplicação do teorema de Pitágoras, em várias dessas questões, esses triângulos, eles acabam sendo semelhantes ao 3, 4, 5. Então, antes de sair desenvolvendo
né, esse cálculo todo aqui, faz um teste, vê se esse resultado ele não é semelhante ao 3, 4, 5, né. Então, esse de fato vai ser, ó, porque você pode pensar no triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 0,5. Multiplicar por 0,5 é dividir por 2, né. Então 3 dividido por 2 dá 1,5, né. Então quer dizer que se você multiplica por 0,5, você obtém todos os lados. Ele é um triângulo semelhante ao 3, 4, 5. Ele é o 3, 4, 5 multiplicado por 0,5. E aí, se você lembrou desse resultado, já sairia de imediato a resposta aqui para esse x, porque 5 vezes 0,5 é 2,5. Tudo bem? Já sairia de forma imediata, hein? Então, uma sugestão aqui é que na letra B você teste. Será que ele é semelhante ao 345? Porque se for, de repente você economiza tempo aí no cálculo, beleza? Bem, mais um exemplo aqui. Imagine agora que eu tenho um triângulo do tipo retângulo, e aí eu vou traçar aqui essa altura relativa à hipotenusa, e o dado que eu tenho agora é uma projeção valendo 2, a altura valendo x e a outra projeção aqui valendo 18. Então, qual daquelas relações do slide anterior você utilizaria para resolver aqui a letra C? Se você escolheu o quadrado da altura é o produto das projeções, você foi bem feliz na sua escolha. Ah, ótimo, é isso aqui mesmo. A altura ao quadrado é o produto das projeções. Ótimo. Beleza? Vamos lá. Quer dizer que x ao quadrado, ele é uma projeção que vale 2 e a outra que é 18. Portanto, esse x vai ser a raiz quadrada de 36. Esse x vai ser 6. Beleza? Ou sendo numericamente igual ao resultado da letra A, apesar de serem triângulos distintos. Bom, beleza? Convém observar o seguinte: toda vez que eu tenho uma estrutura como essa, um termo central ali, né, que é a altura, ao quadrado igual ao produto dos extremos, pode ter certeza que esses três valores eles seguem uma progressão geométrica. Como assim, professor? Se você pega esse 2 e multiplica por uma constante, chega no x, multiplicando pela constante, igualmente vai chegar ao 18. Isso é uma progressão geométrica. Então, por exemplo, 2 multiplicado por 3 vai dar 6. E 6 multiplicado por 3 vai dar 18. Como o produto cresce muito rápido, esse teste ele acaba sendo feito com números bem pequenos, tá bom? Então, Aldo, como é que eu ia testar aqui o 3? Você testa o 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 daria 8, no entanto, não chegou a 18. Testa o 3. Então, são poucos testes que são suficientes para você também resolver por esse formato, tá bom? Então, esse exemplo da letra C aí, cabe destacar um esquema de resolução via PG, progressão geométrica. E para a gente finalizar aqui nossa aula, imagine que nós tenhamos aqui um triângulo retângulo, beleza? E nesse triângulo retângulo aqui, eu tenho um cateto valendo 3, esse outro 6, e essa hipotenusa aqui valendo 2 unidades. Quanto que vai dar daqui para cá? Quanto que vai dar esse x? Então, se você pensou ali em utilizar a relação hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos, você acertou. De fato, essa daqui é ótima para resolver a questão, beleza? Hipotenusa vezes a altura é o produto dos catetos, resolve bem essa situação aqui, tá? Então, quer dizer que x vezes 2 é igual a 3 vezes 6. Logo, esse x vai ser 18 dividido por 2, ele vai ser igual a 9. Então, nesse slide, nós fizemos aqui uma relação de exemplos, né, combinados ali com as relações métricas do slide anterior, tá? São todas relações métricas num triângulo retângulo. Espero que você tenha aproveitado bastante a aula. Bons estudos e até a próxima.